Olá pessoal, esse é mais um vídeo Mondini Plantas para vocês. Eu sou o Rafael Mondini e nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o cultivo de Nogueira pecan. Bom, a Nogueira pecan ou pecan é uma árvore de grande porte e ela também é frutífera. Ela é conhecida popularmente como Nogueira pecan, noz pecan e também pecan ou simplesmente nozes, mas nozes geralmente é o fruto que sai da Nogueira pecan. A palavra pecan tem o significado de noz que necessita de uma pedra para quebrar. Pertence à família das Jungulandáceas, que se caracterizam por serem plantas angiospermas, lenhosas e que normalmente vivem em regiões de clima bastante temperado. Ela é uma planta que tem uma origem na América do Norte, mas também precisamente nos Estados Unidos e ou no México. Agora eu vou falar um pouco das características da Nogueira pecan. É uma árvore que se caracteriza por ser de grande porte e produzir frutos. Bom, ela também tem uma característica bastante interessante, que são de regiões temperadas que elas perdem as folhas anualmente, que é no outono, e sendo que elas renovam isso na primavera. O porte da árvore é uma das características que mais a impressiona nesta espécie. Existem plantas que elas podem chegar a alcançar em torno mais ou menos de 44 metros, e ela possui uma altura média de 12 a 23 metros. E também ela pode viver cerca de 200 anos. O tronco da Nogueira pecan possui uma média de 2 metros de diâmetro. As nogueiras elas são nativas do sul da América do Norte e crescem melhor em solo argiloso e rico em matéria orgânica. As flores da Nogueira pecan elas não são tão bonitas e elas acabam não chamando tanta atenção das pessoas, pois elas são de cor verde e que as tornam bastante discretas e difíceis de podemos assim, conseguir ver na árvore. Um pouco sobre agora o cultivo da Nogueira pecan. A nogueira é uma planta típica das regiões de clima temperado, mas também ela consegue se adaptar com facilidade a locais diferentes, como o clima de Mediterrâneo, subtropical e também o tropical. É uma árvore que deve ser cultivada em sol pleno e de preferência em solos que sejam férteis e com um bom nível de profundidade, já que as raízes dela são bastante profundas, e que sejam bastante enriquecidos também com matéria orgânica e que sofram regas de forma regular nos primeiros anos do seu plantio. É uma planta que possui grande capacidade de se adaptar a diferentes tipos de solos e também de condições climáticas. Contudo, ela é uma planta que não suporta solos encharcados ou secas prolongadas. Por isso é importante verificar constantemente as condições do solo para que o excesso ou a falta de água não leve a planta até a morte. É uma espécie que exige muita pouca manutenção por parte da pessoa que a cultiva, então você não vai ter grandes problemas no cultivar da nogueira. Talvez fazer uma adubação, uma poda, cuidar com algumas pragas que podem afetar. A adubação, nos primeiros 3 anos, é interessante fazer isso no começo do verão. Usar um meio quilo de NPK 5,10,5 para cada 2,5 cm de diâmetro do tronco. Para uma árvore já madura, você pode usar 2 kg de NPK 10-10-10 para cada 2,5 cm de diâmetro do tronco e no máximo 12,5 kg. E também você nunca deve fertilizar diretamente sobre as raízes. Você tem que espalhar o produto igualmente sobre a área ao redor delas. Se você quiser garantir que sua nogueira produza uma safra excelente, podemos dizer assim, você pode borrifar fertilizante de zinco para ajudar as nozes a ficarem mais carnudas, para assim dizer. Você deve só fazer isso se você perceber que elas não estavam assim nos anos anteriores de produção. Você também pode usar o nitrato de amônia, que é para estimular o crescimento quando for necessário, nem sempre, né? O controle de pragas e doenças. É interessante fazer um monitoramento regularmente para procurar possíveis danos causados por insetos e doenças, ou também animais. Considere usar spray conforme a recomendação de fabricantes, né? E para eliminar e controlar os insetos e também as doenças. Árvores gigantes e maduras serão difíceis de tratar sem equipamento especial ou escadas bem altas. Então, pestes e doenças como comuns, pode ser os pulgões, sarnas, pássaros e esquilos, são os que são mais presentes nas nozes. Também é interessante você podar a árvore regularmente. Remova o excesso de galhos, as madeiras mortas e os galhos maduros, baixos ou pendurados para baixo, que isso ajudará a nogueira a prosperar sem crescer demais. Cuide também do crescimento de arbustos que podem surgir abaixo dela. Essas árvores daninhas prejudicam o crescimento das árvores muito jovens e absorvem parte da água necessária para manter saudáveis
aqueles ainda que não foram estabelecidos. Bom, para quem interessa também, tem a propagação da Nogueira pecan. Se tem interesse como é feito, você também até pode fazer em casa, mas o interessante ultimamente é adquirir já a Nogueira pecan enxertada, porque ela vai produzir até mais cedo. Bom, mas se alguém quiser fazer a propagação, tem 3 formas de se propagar. Ela é uma planta que se multiplica por meio de semente, por estaquia ou de enxertia. No caso das sementes, ela se caracteriza pelo plantio das sementes geradas pela própria planta e espalhadas em outros locais. Você pode fazer a germinação em cancha de areia ou até mesmo em substrato, que ela germina sem grandes problemas. A multiplicação por estaquia também se caracteriza na separação de ramos enraizados em pequenas mudas. Esses ramos se chamam de estacas e essas são plantadas em outros locais com o intuito de gerar uma nova planta. Muitas vezes a gente faz isso também para fazer o cavalo, que daí entra na terceira forma, que seria a enxertia. A multiplicação por enxertia ela consiste da união dos tecidos de 2 plantas, formando uma planta com 2 partes, que seria o enxerto, que é o garfo ou porta-enxerto, e também tem o cavalo. O garfo é a parte de cima, que vai produzir o fruto da espécie que você desejou fazer, e o cavalo é o sistema radicular, que tem a função de suportar a planta, fornecer água e também os nutrientes. Bom, a enxertia ela pode acontecer através de várias formas. As mais comuns são encostia, borbulia e a garfagem. E para finalizar, a gente tem a utilização da Nogueira pecan. A Nogueira pecan é uma árvore bastante considerada elegante e é muito boa para ser cultivada em caso se você tem um amplo jardim, pois o seu tamanho deve ser considerado com relação ao espaço onde será cultivado. Da árvore também pode ser aproveitada a madeira, que é de excelente qualidade. Você pode usar ela na fabricação de móveis, e as nozes são aproveitadas pelos esquilos como fonte de alimento e também para os seres humanos em forma de alimento. Também você pode usar ela na área medicinal, porque ela tem uma série de propriedades medicinais, que ela é antioxidante, tem uma ação redutora de colesterol, ela provoca a sensação de saciedade, então às vezes quem está de dieta é interessante comer nozes. Ela tem também tem a ação de emagrecedora, que também vai ajudar, é desintoxicante, cicatrizante e diurética. E para tirar o proveito das propriedades medicinais da Nogueira pecan, podem ser usadas as cascas e as nozes. Alguns médicos, entre outros, eles indicam o uso de Nogueira pecan em alguns tratamentos, como alto colesterol, artrite, problemas cardiovasculares, tem até o câncer, obesidade, diabetes, feridas diversas, entre inúmeras outras coisas. Bom, essa foi uma noção geral de como você pode cultivar Nogueira pecan em casa. Como eu já falei, o mais recomendado é você adquirir muda enxertada, que ela vai produzir mais cedo. Mas fora isso, você pode fazer também se quiser implantar de semente em casa tranquilamente. Bom, esse foi mais um vídeo Mondini Plantas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e até mais, pessoal!